Você quer aprimorar o seu speaking, a sua fala em inglês, quer falar inglês cada vez melhor, certo? Então, eu separei 15 estratégias para você aplicar e as últimas 3 são ainda melhores para quem está nos níveis mais avançados do inglês. Então, fica até o final para você aprender. E eu sou a Vanessa Pimenta Oliveira, mas pode me chamar de Pepper, que há 10 anos eu ensino inglês de uma maneira prática, simples. Então, se você gosta de aprender inglês com quem fala direto ao ponto, já se inscreve no meu canal e lembra de ativar as notificações, assim você fica sabendo quando tem vídeo novo. Antes de passar as estratégias para você, eu preciso reforçar algo muito importante. Falar inglês é uma combinação de fatores técnicos e fatores emocionais. Fatores técnicos eu me refiro a você aprimorar sua pronúncia, gramática, vocabulário, etc. Óbvio que você precisa aprimorar isso, certo? Mas também envolve um lado emocional muito forte. Por quê? Se você não trabalha a sua mentalidade, seu comportamento em relação ao inglês, você não se esforça, você não consegue sair da zona de conforto para praticar inglês. Porque as pessoas, é muito comum no cenário brasileiro, os alunos de inglês, eles tendem a ler, escrever inglês, pratica até o listening, mas na hora de falar, que é justamente a habilidade que eles mais querem desenvolver, tem medo, não se arriscam. E aí, com isso, tem dificuldade na hora de falar inglês. Tudo que você não treina, você vai ter dificuldade naquilo, né? E quanto mais você treina, mais fácil vai ser para você aquilo. Então, você precisa mudar sua mentalidade e comportamento. Então, se você tem um certo costume de fugir de falar inglês, você vai ter que mudar isso. Caso contrário, não adianta você aprimorar seu vocabulário, gramática, pronúncia, tudo, se você não põe em prática, tá? Então, é muito importante que você mude a sua mentalidade, comportamento, se arrisque realmente vá ao encontro daquilo que você muitas vezes tem medo, né? E tem dificuldade, que provavelmente é o speaking, é o falar inglês, tá? Isso é muito importante. Caso contrário, você vai assistir esse vídeo, vai aprender a anotar 15 estratégias maravilhosas para você melhorar o seu inglês, mas não vai ver resultado porque você não está colocando em prática, tá? Então, parte de mentalidade, comportamento emocional é muito importante para desenvolver o seu speaking. Sendo assim, vamos lá. Vou compartilhar a tela porque fica de uma maneira muito mais visual, né? Prática. Primeiro ponto, ouça áudio com textos. Mas, Vanessa, peraí, você está falando, você acabou de falar que esse vídeo é sobre estratégias para você falar, speaking. E aí, o primeiro ponto tem a ver com ouvir, tem a ver com texto, como assim? Pois muito bem. Quando você tem acesso a um áudio, uma gravação, ok? E aí, você, junto com esse áudio, você tem a transcrição desse áudio, além de você treinar o listening, treinar o read, aumentar seu vocabulário e tudo mais, o que que você vai fazer? Você vai repetir, você vai praticar duas técnicas junto com o áudio. Essas técnicas são imitation e shadowing, tá? O que que é a técnica de imitation? Imitation é literalmente você imitar o que você está ouvindo. Então, a imitation funciona mais ou menos assim: você vai ouvindo um áudio e aí você vai fazendo pausas e você imita o que você acabou de ouvir, tá? E o shadowing vem da palavrinha shadow. Shadow é sombra. Sombra, quando a gente tem luz, enfim, né? Tem uma sombra. E repara que a sombra está sempre tá junto, a sombra está sempre junto com a gente, mas ela está sempre um pouco para trás. Então, shadow é você repetir, você ir falando junto com o áudio enquanto você escuta. Sabe quando a gente está escutando uma música, a gente gosta da música e está cantando junto com a música? A gente está como uma sombra, a gente está junto, a nossa voz está saindo junto com a música, mas está a milésimo de segundo para trás, certo? Da mesma forma. Então, essas duas técnicas aqui, elas são excelentes para você aprimorar o seu speaking. E para isso, você precisa ter um áudio com a transcrição, tá? Inclusive, no meu curso GPS da Fluência, tem um link aqui embaixo do vídeo, dá uma olhada. Eu ensino tintim por tintim de como que você aplica essas técnicas, imitation e shadowing, tá? Eu explico com videoaulas, dando exemplos e tudo mais. Bem, segunda estratégia. Leia textos e diálogos em voz alta. Isso aqui, sabe o que que me lembra? É algo muito simples, mas muitas vezes o pessoal acaba não fazendo. Lembra quando você era criança e você estava sendo alfabetizado em português? Eu lembro de que quando eu estava aprendendo a ler em português, eu lembro que quando eu passava em frente
uma loja, uma papelaria, ou seja, eu estava dentro do carro olhando para fora, para a rua. Qualquer coisa que eu vi escrito, eu queria falar em voz alta. Qualquer coisa, não importasse, não importa. Quando eu pegava um livro para tentar ler, eu fazia em voz alta, tá? Então, você precisa trazer esse mindset, esse comportamento, né, essa mentalidade em relação ao inglês. Ou seja, tudo que você vê em inglês, não simplesmente leia para entender, tá? Começa a ser mais ativo, mais ativa. Leia em voz alta aquilo. Isso sim, parece bobo, mas não é. Garanto que se você ficar fazendo isso todos os dias, você vai ver aí uma melhora na sua pronúncia, na sua confiança até para falar inglês. Terceiro, cante músicas em inglês, obviamente, em voz alta. Isso daqui acontece muito, né? Quando eu passo música, por exemplo, em inglês numa aula, e olha que a aula muitas vezes é particular, e a pessoa gosta daquela música, se sente acanhado, acanhada de cantar em inglês. E aí eu pergunto para a pessoa, mas se você estiver sozinha, você estaria cantando em voz alta ou estaria assim? Ela falou, acho que eu nem estaria cantando em voz alta muitas vezes. Então, ou seja, o auto-julgamento, vamos assim dizer, né? A autocrítica, acho que essa é uma palavra melhor, autocrítica, né? Não deixa você cantar música em voz alta, e está errado. Se você ainda mais se você gosta da música, né? Porque a ideia é você estudar a música em inglês que você gosta. Então, você precisa cantar em voz alta. E a vantagem de você fazer isso é porque você vai imitando, né? Você vai imitando o que você está ouvindo. Então, a entonação, onde faz as pausas, como que as palavras são conectadas, os sons entre as palavras são conectados. Você vai imitando. E, obviamente, aprende vocabulário e etc, né? Quarto, grave áudios para você mesma. Isso daqui eu sempre falo para os meus alunos fazerem. Tenha um grupo no WhatsApp só para você mesmo, tá bom? Tem como você criar um grupo no WhatsApp só com você mesmo. Pepper, como que a gente cria um grupo no WhatsApp só comigo, só com uma pessoa? Você cria um grupo e aí para você criar um grupo, você precisa adicionar uma pessoa. Então, ao criar o grupo, você adiciona sua mãe, namorado, irmão, quem você quiser. Adiciona e aí automaticamente você cria um grupo. No caso, o grupo vai estar apenas você e um outro participante. Aí, o que que você faz? Você remove aquela pessoa. E aí você acaba ficando sozinho, sozinha neste único grupo. E aí você nomeia esse grupo como estudo de inglês, alguma coisa assim. E a ideia é que você grave áudios para você mesmo sobre qualquer coisa, sobre o seu dia. Você pode gravar um áudio lendo alguma coisa. O importante é você criar estratégias fáceis, simples no dia a dia para você falar inglês. E o legal de você ir fazendo isso, gravando esses áudios, é porque daqui 3 semanas, daqui um mês, enfim, ou quanto tempo lá para frente, você pode voltar, ouvir os seus áudios e aí você perceber a sua evolução. Ou então, ao contrário, você, por exemplo, você lê um texto em voz alta gravando o áudio. Aí você terminou de gravar um áudio de 1 minuto e pouquinho, não precisa ser longo, não. Aí você pausa, aí você escuta a sua pronúncia. Certamente você vai identificar onde você tem que melhorar. Faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo, tá? Então é legal você ter esse grupo com você mesmo no WhatsApp. É algo super simples que vai estar sempre na palma da sua mão. Você pode ouvir, você pode melhorar sempre que possível e aí vai gravando. Quinta estratégia é você falar sozinho, sozinho em frente ao espelho. Essa estratégia ela é muito boa, não apenas por você falar, mas você vê para você reparar como que os músculos faciais se comportam na hora de você falar, porque speaking é um processo físico, né? Envolve musculatura facial. Então, você vê como que a sua boca, ela se movimenta quando você está falando. E também é legal você personificar, né? Ou seja, porque quando a gente conversa em português, por exemplo, eu estou aqui mexendo minha mão, estou fazendo várias expressões faciais. E isso também deve acontecer no inglês, né? O inglês não é um idioma morto que você fica sem expressão facial, só mexendo a boca, né? Então, é legal você estar em frente ao espelho para você ver, para você dar vida ao que você está falando. Então, imagine que você está em frente ao espelho contando como foi uma viagem super legal que você fez. Poxa, conte, né, assim, com uma expressão super, mostrando que foi super legal a viagem e tal, porque é dessa maneira que você contaria se fosse em português. Então, comece a fazer isso em inglês também, você pode treinar dessa forma em frente ao espelho. Treine através de aplicativos, sites, ferramentas de inteligência artificial.
Hoje em dia existe até inteligência artificial para simular outras pessoas conversando com você, mas existem aplicativos e sites. Então, não tem desculpa para você não conversar com outras pessoas. Se você quiser saber mais sobre aplicativos e sites, no meu curso de GPS da Fluência tem uma lista, tem um guia, de sites e aplicativos que você pode usar para praticar inglês, tá bom? Fale sozinho. Bem, eu falei para você gravar áudio, falei para você falar sozinho em frente ao espelho. Esse daqui é mais simples ainda. É simplesmente você falar sozinho, sozinho com você mesmo. Então, se você está cozinhando, fala com você sozinho, fala como foi seu dia, fala o que que você quer fazer, desabafa, sei lá, fala alguma coisa que você está sentindo. De repente você não está muito bem. Fala, na verdade, outra coisa, outra ideia é você descrever a ação que você está fazendo. Então, por exemplo, você está fatiando cenoura, está cortando tomate, está fazendo ali alguma comida. O que você está fazendo, né? O que que você acabou de fazer? O que que você vai fazer? Vai descrevendo as próprias ações que você está fazendo. Parece simples, mas dá resultado, tá? Bem, 8. Converse com sua mãe, pai, irmãos, namorado, marido, whatever, mesmo se eles não falarem inglês. O importante é você falar, colocar para fora. Nossa, Pepper, mas eu vou falar com uma pessoa que nem sabe o que eu estou falando? Sim. Isso é muito legal isso é muito legal quando você sente essa abertura, essa confiança, esse apoio das pessoas que convivem com você. Eu lembro quando eu retornei do Canadá, assim que eu retornei, eu já comecei a dar aula de inglês, mas nos primeiros meses lá na escola que eu dava aula, eu fiquei com turmas, do básico, intermediário. E eu sentia muitas vezes falta de falar bastante inglês. E eu comentei isso com a minha mãe. Aí minha mãe falou, e minha mãe não fala inglês, minha mãe fala zero inglês. Minha mãe falou para mim: fala comigo, não tem problema, mesmo que eu não tô entendendo, só fica falando, conta como foi seu dia, me fala, fica falando qualquer coisa que você quiser, independente, mesmo que eu não estou entendendo, porque você precisa treinar, porque senão você vai acabar esquecendo. Olha que legal, minha mãe falou isso e minha mãe fala zero inglês, ela não entende tipo, nada, sabe? Então, olha que atitude legal, né? Ela me deu um apoio ali. E aí eu comecei realmente a fazer isso. Depois de um tempo, eu pensei em outras estratégias. Ok. E aí eu comecei a falar mais inglês assim normal com outras pessoas, realmente tendo uma troca, tá? Mas isso daqui é essencial para você, inclusive ter esse apoio das pessoas que convivem com você, elas te apoiarem a sua dedicação em inglês, né? Apoiarem aí a todo esforço que você faz em relação ao inglês. Antes de eu continuar, lembre-se que as últimas três estratégias, elas são excelentes para todos os níveis, principalmente para quem está no nível mais avançado. E se até agora esse vídeo já foi útil, deixe o seu like, curte esse vídeo, porque dessa forma, além de eu ajudar você, você também estará me ajudando, porque você vai fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas, ok? Aproveite toda oportunidade que tiver para conversar com quem fala inglês melhor que você. Esse daqui eu sei que é difícil, esse aqui envolve a parte emocional. Lembra lá atrás quando eu falei no início do vídeo sobre mentalidade, comportamento? Pois muito bem. A gente tenta fugir de situações em que a gente se sente desconfortável. E é muito comum os brasileiros que estão aprendendo inglês, sei por experiência própria que eu fazia isso lá atrás, quando eu estava aprendendo inglês, por alunos, mentorados, ex-mentorados, enfim, se sente inseguro, insegura ao conversar, ao falar inglês perto de alguém que fala inglês melhor. É a tal da autocrítica, né? A gente não gosta de se sentir assim que a gente sabe menos, né? A gente não gosta de se encolher e tudo mais, né? Se você mudar o seu mindset, você tem que pensar que essa pessoa, ela pode ser uma grande oportunidade para você aprender vocabulário novo. Simplesmente por estar conversando com essa pessoa, você vai aprender vocabulário, seja frase, seja uma expressão, uma palavra, você vai aprender vocabulário novo. Você também pode, enquanto você está escutando a pessoa falar, você pode perceber que você cometia erro de pronúncia. Então, imagina que a pessoa falou uma palavra, e aí você prestando atenção, obviamente, você pensa, você está prestando atenção na conversa, ao mesmo tempo pensa assim, nossa, essa pessoa pronunciou a palavra errada, eu pronunciaria diferente. Será que eu pronunciei errado? Isso é muito legal, muito importante. Eu vou contar a minha história pessoal em relação a isso.
Quando eu comecei a namorar o meu esposo, somos casados já há alguns anos, mas lá atrás, quando começamos a namorar, eu já era professora de inglês há muitos anos e ele também foi professor de inglês há muitos anos. Ele não atua mais como professor de inglês, mas ele formado em letras e atuou muitos anos como professor de inglês. E no meu ponto de vista, o nível de inglês dele é mais elevado que o meu. E está tudo bem. Sempre teremos pessoas que sabem mais que a gente nas coisas e tudo mais. E aí, olha isso, presta atenção neste meu relato, presta atenção. Quando eu comecei a namorar com ele, eu lembro que eu tinha uma certa vergonha de falar inglês com ele. Olha que absurdo. E ao mesmo tempo, eu queria falar inglês com ele porque eu sabia que eu poderia aprender mais vocabulário com ele. Eu sabia que se eu errasse alguma coisa, seja um ponto gramatical, seja uma pronúncia, qualquer outra coisa, ele iria me ensinar a forma correta, eu iria aprender. Ou seja, só tinha vantagens falar inglês com ele, né? Ou seja, ele tendo um nível de inglês maior que o meu, mais elevado que o meu, conhecimento mais elevado do inglês que o meu. E eu tinha essa vergonha. Chegou num ponto que eu percebi que eu estava perdendo uma super oportunidade de aprimorar o meu inglês de uma forma gostosa, né? Afinal de contas, conversando, trocando ideia com meu namorado. E aí eu assumi para ele que eu tinha essa vergonha, mas que eu queria muito falar inglês com ele. Então, era para ele me ajudar a, inclusive, superar essa vergonha de falar inglês, porque no final das contas não fazia o menor sentido eu ter vergonha de falar inglês com meu namorado. Não faz o menor sentido. Mas eu sentia isso. E aí eu comecei aos pouquinhos a ir falando inglês com ele, e eu lembro que aos poucos eu ia falando umas frases soltas, e aí, conclusão, bem, depois de algumas semanas ali, eu comecei a me sentir super à vontade e nós começamos a ter conversas longas em inglês. Hoje somos casados já há alguns anos e nós conversamos em inglês. E é muito, 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 muito bom, muito bom. Eu aprendi muito com ele, sempre tem muita troca. Ele também aprendeu comigo, mas eu vi o quanto que o meu inglês ele melhorou nos aspectos de pronúncia, vocabulário e gramática. E olha, eu já era professora de inglês há muitos anos, nível avançado há muitos anos, fluente há muitos anos, e ainda assim sempre tenho oportunidade de melhorar, de aprimorar, de aprender, tá? Então é muito importante que você tenha essa humildade. Converse com pessoas que sabem, pessoas, opa, deu ruim aqui. Pessoas que têm um inglês melhor que você. Tenha humildade para isso. Você vai ver o quanto que você pode aprender, expandir, melhorar, ok? Próximo. Treine frases, não apenas palavras soltas. Isso aqui vale também para iniciantes. Os iniciantes, às vezes, eles só falam em voz alta algumas palavras ali que os professores pedem para usar em sala de aula, ou até algumas frases que o professor pede para falar em sala de aula iniciante. E aí, essa pessoa, iniciante, não repete isso em casa sozinho, não treina. Isso é um problema. Mas também acontece com pessoas do intermediário, níveis mais avançados. Cuidado se você apenas fica repetindo frases, falando só na aula. Você precisa falar em casa. E quando você for falar em casa, não treine apenas a pronúncia de uma palavra específica, sabe? Pense, escreva, por exemplo, você aprendeu um vocabulário novo. Treine a pronúncia desse vocabulário novo dentro de uma frase. Escreva uma frase com aquele vocabulário novo e fale aquela frase como um todo, tá? Porque isso você estará fazendo com que uma palavra tenha muito mais, seja muito mais útil, não apenas a palavra solta, né? Dentro de um contexto, aí você treina a falar sozinho, ok? Sozinho, sozinho. 11. Confira e treina a pronúncia. Acabei de falar sobre isso. É muito importante que a cada palavra nova que você aprenda, você treine a pronúncia, porque eu tenho certeza que muitas vezes você está lendo um livro, alguma coisa, você vê uma palavra nova, você procura o significado, entendeu como que usa o contexto, mas e a pronúncia? Se você não tiver domínio da pronúncia dessa palavra, você vai se sentir inseguro de usar essa palavra quando você for falar. Então, você precisa treinar antes. E aí, para isso, eu também ensino isso passo a passo no meu curso de GPS da Fluência, mas você precisa conferir a pronúncia, e aí, para isso, existem ferramentas para isso. E existem aplicativos muito bons de pronúncia, que eu também indico lá no meu curso de GPS da Fluência. Então, não faltam ferramentas para você fazer isso, mas você precisa conferir e treinar a sua pronúncia.
Próximo, pratique muito listening. Por quê? Quanto mais listening, quanto mais você ouve inglês, mais fácil tende a ser para você falar inglês, tá? Brasileiros têm o costume, brasileiros que estão aprendendo inglês têm o costume de ler bastante inglês e aí eles esperam que na hora que eles forem falar, vai dar certo. Então imagina, o brasileiro, ele já fala pouco inglês e escuta pouco inglês. Geralmente o brasileiro deixa para escutar inglês em duas situações principais. Quando precisa, ou seja, em reuniões de trabalho, que aí ele é obrigado a entrar numa reunião e ficar escutando inglês. E a outra situação é em músicas, né? Coloca uma música no carro enquanto está indo para o trabalho, mas nem está prestando atenção na música, nem está cantando a música em voz alta, que é uma das estratégias. Então, acaba não sendo efetivo o listening. Aqui eu estou falando de você praticar listening de uma maneira efetiva, não só quando precisa, realmente parar para praticar, para prestar atenção, usar áudios e etc. Aqui, esses três últimos, então, vão funcionar ainda melhor para quem está nos níveis mais avançados. Aprenda sobre Connected Speech. Connected Speech nada mais é uma parte uma parte da grande área de pronúncia do inglês que estuda sobre como que os sons se conectam entre uma palavra e outra, tá? Então, por exemplo, quando a gente tem eu vou dar exemplos muito simples, tá? Muito simples, mas só para você entender e aí estude, se aprofunde em Connected Speech. Um exemplo, quando você tem duas palavrinhas, uma ao lado da outra no inglês, e a primeira palavra termina com som de consoante e a segunda palavra começa com som de vogal. Nesse caso, o que a gente faz? A gente vai unir esse som, a gente não vai falar separado. Vou dar um exemplo muito fácil, mas, por exemplo, a palavra, na verdade, o phrasal verb wake up, wake up. Wake termina com som de k, e o up começa com som de vogal, up. Então, você simplesmente vai juntar, ao invés de falar wake up, você vai falar wake up, wake up, wake up. Veja que eu estou juntando. Isso é um exemplo muito simples de phrasal verb, mas isso acontece dentro de uma frase, de uma palavra para outra mesmo, tá? E existem muitos outros padrões clássicos de Connected Speech. Se você domina esses padrões de Connected Speech, fica muito mais fácil, não só para você entender o que os nativos, por exemplo, estão falando, mas principalmente para deixar a sua fala de uma maneira muito mais natural, porque senão você fica falando, parece que com pausas entre as palavras, não fica de uma forma natural. 14ª estratégia é aprenda sobre entonação. Veja, estou falando em português, tem hora que a minha voz ela vai lá para cima, baixa, né? Ou seja, não é entediante. Geralmente, quando a gente faz pergunta, o final da pergunta tem uma entonação que aumenta. E quando a gente não faz pergunta, geralmente é uma entonação que não aumenta. Então, estude sobre entonação. Isso daqui, entonação, dá assim muito mais do que um vídeo para explicar sobre isso. É literalmente uma aula, duas aulas, três aulas, e principalmente precisa de prática. Então, aprenda sobre entonação e comece a aplicar na sua fala. Dessa forma, a sua fala não vai ficar monótona. E a última estratégia é evite fillers. Vanessa, o que é fillers? Fillers é o que geralmente são sons que nós pronunciamos enquanto estamos falando para preencher, vem aí da ideia de fill, que fill é preencher, para preencher os espaços vazios. O que eu quero dizer com isso? Vou imitar alguns sons, tá? Quando a pessoa está falando inglês, geralmente a pessoa está hesitando para falar ou está pensando para falar, né? Está hesitando porque não sabe a resposta ou porque está pensando, a pessoa fica. Ah, é... Ou então ela começa a falar muitas palavras, como por exemplo, like, like, kinda, yeah, actually. Sabe essas palavrinhas que elas sozinhas ali muitas vezes não quer dizer nada, elas não fazem parte de uma estrutura para dar sentido para a frase, mas a pessoa está usando isso para dar tempo dela pensar, ou porque ela realmente está formulando o que ela quer falar, ou simplesmente ela não sabe o que falar, e isso é muito comum nas pessoas que estão tendo dificuldade para falar inglês. Ah, por exemplo, isso aqui que eu fiz é um filler. Acabei de fazer um filler, tá?
Você usar o filler de vez em quando, acontecer de você usar o filler, ok. O problema é se você usa muito, muito filler, porque isso causa uma distração na pessoa que está ouvindo e a pessoa pode começar a questionar se você realmente sabe o que você está falando, porque toda hora você fica, né? Então, o que você pode fazer é, quando você não souber o que você tem que falar, quando você perceber que você está hesitando para falar algo em inglês, silêncio. Se acostume com silêncio. Faça silêncio. Isso vai ser melhor do que você usar fillers o tempo todo. Essas foram as 15 estratégias para você melhorar o seu speaking, e eu tenho certeza que se você aplicá-las, nossa, você vai falar inglês muito melhor, você vai se comunicar de uma forma muito mais segura. E se você gostou desse vídeo, me conta aqui nos comentários e também confira a descrição do vídeo abaixo, onde eu deixei o link para o GPS da Fluência, que eu comentei durante o vídeo várias vezes, porque lá neste meu curso eu indico vários sites, ferramentas que vão complementar esse vídeo aqui para você realmente conseguir colocar a mão na massa e melhorar o seu speaking. See ya!